Estamos ao vivo aqui. Eu sou a Nathalie Fabrão, estou aqui com o Eudes Saulo, num dia importantíssimo, né, Eudes, para você, para mim e para o Brasil. Primeiro que a gente está treinando aqui, fazer o nosso hangout ao vivo, né, cada um de um lugar, aproveitando a tecnologia, para unir a gente no momento onde está todo mundo preocupado com o que vai acontecer no mundo, né, o que vai acontecer no Brasil, e a gente está aqui também preocupado com isso, mas de alguma forma com um foco muito importante. Eu queria, de qualquer forma, eu já começar te dando assim, as boas-vindas para o Somos Todos Um. A gente está muito feliz de poder contar com você dentro desse momento importante do site, de estar mais uma vez disponibilizando um lançamento e ensinando uma coisa tão legal para as pessoas que tem a ver com compartilhar a sua história e escrever um livro. Então, eu queria te dar aí as boas-vindas e pedir para você se apresentar para o grupo, poder bater um papinho aqui. Perfeito, vamos lá. Primeiro, né, eu gostaria de agradecer imensamente aí o Somos Todos Um, você, né, o Sérgio, o Rodolfo, né, pela oportunidade, né, de poder estar levando esse treinamento, o Lance um Livro, para todas as pessoas aí do Somos Todos Um, né? Eu acredito que o livro ele é um componente indispensável, né, para a nossa evolução, né, como seres humanos. E ao propagar nosso conhecimento, experiência, né, através dos livros, a gente contribui, né, para um mundo melhor, mais tolerante, mais justo. A transformação que um livro causa na gente enquanto a gente escreve, ela também pode ser propagada para outras pessoas e com isso a gente aumenta esse impacto, né? Certeza. Com certeza. E mais do que isso, né, Eudes? Eu acho que a gente pode também deixar a nossa contribuição, né? Porque eu costumo falar, eu escrevo há 10 anos, eu costumo falar que às vezes não é nada muito inédito, mas é a nossa opinião inédita sobre aquilo que está acontecendo. Isso, por si só, tem um valor da autenticidade muito grande. Exatamente. Tem muita gente fala assim, eu não sei o que eu escrevo, tudo já foi escrito, e não é verdade, né? Se tudo já fosse escrito, a gente estaria muito mais evoluído como ser humano. Então, tem muita coisa para ser dita, tem muita coisa para ser evoluída. Não, e a gente está escrevendo um dia, né? A cada dia a gente está escrevendo uma novidade. E aí, pegando esse gancho, assim, para quem já escreve, isso parece mais fácil de entender. Agora, para quem não escreve, tem vontade de começar a compartilhar a sua própria história, os seus pensamentos, enfim, às vezes as suas ideias sobre o que está acontecendo no mundo ou sobre a sua profissão. Você tem, assim, uma receitinha de bolo para começar? Para como é que a pessoa começa? Eu quero começar a escrever, o que eu faço? Bom, assim, deixa eu só falar um pouquinho assim me apresentar mais formalmente, até para as pessoas falarem quem é esse cara que está falando, né? Bom, basicamente eu escrevo para escritores, né? Assim, o meu porquê é motivar e ensinar as pessoas a levarem suas ideias, mensagens, histórias, experiências para outras pessoas através dos livros, né? Então, há quase 4 anos eu vivo esse meu propósito diariamente, né? Eu espero que cada pessoa também possa ser capaz de colocar o que aprendeu na vida em um livro, e seja através da ficção ou da não ficção. Eu sou autor de 12 livros, né, 10 deles voltados para escrita e para autopublicação. Todos eles já foram best-sellers na Amazon, graças a Deus. Sendo que 2 deles já chegaram ao topo, né, do ranking dos e-books mais vendidos, segundo o ranking lá da Veja. Nossa, então a gente está assim, falando com quem sabe, vamos combinar, né? Eu estou há 4 anos nessa área, né? Então, assim, e há 20 anos, né, eu trabalhei em agência de propaganda, eu trabalhava diretamente, às vezes, com editora, eu trabalhei com a De Ouro, com a Nova Fronteira, e sem falar que eu gosto de escrever desde que me conheço por gente. Então, realmente a minha razão de ser. Com relação à sua pergunta, né, assim, você quer saber as dicas para quem está começando a escrever, não é isso? Para quem... Porque o público aqui que está junto do Somos Todos Um é um público que adora ler. Então, eu estou pressupondo, aqui junto com você,
tem gente que adora escrever também. Às vezes, quando a gente lê alguma coisa, eu não sei se isso acontece com você, comigo acontece muito. Você fala, ai, eu queria ter escrito isso, que coisa legal, né? E às vezes a gente tem muito para contribuir para escrever. Se você pudesse dar uma dica, falar para essas pessoas que realmente gostam de ler, de escrever, qual é o primeiro passo? Bom, acho que eu posso começar com 3 dicas, macro dicas, né, nesse conceito aí. A primeira é você encontrar o seu propósito, né? Quando você descobre a sua razão de ser, né, as coisas fluem, né? Tem mais disposição, você tem mais foco, você tem mais clareza sobre os caminhos, né? Você precisa seguir, sobre o que, né, e para quem você escreve, né, que é muito importante. Então, a primeira dica que eu tenho é para você parar um pouquinho e seguir aquela famosa frase do Mark Twain, né, que diz que os 2 dias mais importantes da sua vida são o dia que você nasce e o dia que você descobre porquê, né? Então, você descobrir o seu porquê é muito importante para você ter foco e ter vontade, né, de escrever todos os dias. E a segunda dica tem a ver com isso mesmo, com escrever todos os dias, né? Nem que seja 15 minutos ou meia hora, nós somos seres feitos de hábitos, né? Então, se você quer ser um escritor, você precisa implementar, né, esse hábito, né, de escrever, né? Igual escovar dente, ou almoçar. Que é um jeito super legal de você associar, de você criar um novo hábito, você associa com um hábito. Exatamente. Que você tem. Então a gente já pode começar dando uma dica fácil aqui de associar hábito, que é acaba de escovar o dente e senta para escrever. Ou antes, né? Depende de cada pessoa. Bom, depende do gosto, né? É que muita gente, a maioria das pessoas que querem ser escritor, elas idealizam, né, o ato de escrever, né? Elas ficam esperando a hora certa ou o lugar certo, e isso não existe, né? O lugar certo é agora, a hora certa todos os dias, sabe? Então, escrever tem que ser um hábito. Se você não encarar isso como um hábito diário, você não escreve. Vou esperar a inspiração brotar, sei lá. Eu costumo citar o Carlos Ruiz Zafón, que ele fala assim, que a única coisa que brota é verruga e espinha. Meu Deus. A inspiração, o Picasso também fala, né, que a inspiração chegue não depende de mim, mas eu vou garantir que ela vai me encontrar trabalhando, entendeu? Então você tem que sentar e escrever, entendeu? Não adianta você ficar idealizando o ato de escrever, só idealizando, só colocando na sua mente. Só pensando nele. Você tem que sentar na cadeira, botar a tela na sua frente, né, e escrever. Tá? Eu costumo dizer, eu não escrevo todo dia, eu escrevo algumas vezes por semana, mas eu costumo dizer que se a gente não aparecer para o papel, eu sou das antigas, né? Eu raramente escrevo direto no computador. Não sei quando eu estou realmente muito focada e a ideia está tão rápida, mas eu geralmente escrevo à mão primeiro. Então, toda semana, quando eu tenho que publicar alguma coisa, aqui no Somos Todos Um, o meu e-mail anterior é sempre o mesmo. Espera que eu estou transcrevendo. Porque eu escrevi à mão e estou botando para o computador. Mas é um hábito. É o hábito que eu construí e me ajuda. Agora, quando a gente pensa de pessoas assim que não necessariamente têm como propósito de vida se tornar um escritor ou uma escritora, mas tem como um desejo ou como um sonho compartilhar, às vezes, uma história, a história da sua família, a sua história pessoal, ou o seu conhecimento sobre uma área específica, quer dizer, alguém que é excelente em cuidar de plantas, por exemplo, e desenvolveu toda uma tecnologia, uma técnica que consegue fazer isso. Ou qualquer área de ajuda, né, área terapêutica, ou até uma história realmente particular, para essas pessoas que têm esse desejo, funciona esse mesmo esquema de você sentar todo dia e escrever um pouquinho? Como é que é a tua opinião sobre isso? Me fala um pouco. Eu acho que, assim, eu considero o processo da escrita, nesse caso aí, de não ficção, né? Você precisa passar por um processo de parar, você planejar, né, pesquisar primeiro o seu mercado, né, as pessoas... há uma confusão aí, porque tem muita gente que escreve para si, e há beleza nisso, né? O escrever é uma
uma fonte de autoconhecimento enorme, né? E muitas das pessoas criticam, por exemplo, você escrever para fora, né? Escrever para vender, escrever. Eles taxam isso de arte comercial, por exemplo. E não é. Para mim, isso é servir. É você escrever pensando no outro, passar a transformação que você teve para o outro. Isso é um serviço que você está fazendo, não só para o outro, mas também para a sociedade, para a humanidade como um todo, entendeu? Então, eu acho que a pessoa tem que parar, né? Pensar, estudar, se aprofundar no seu público, no seu leitor ideal, né? Que eu chamo, saber o que essa pessoa realmente está procurando, organizar os capítulos do seu livro, sabe? Pensar no todo do seu livro, trabalhar com coesão, com consistência. Tem um método, né? Tem um jeito para fazer isso. Tem todo um processo, tem todo um jeito para fazer isso. Tá. E assim, é a minha especialidade, porque eu escrevi os 12 livros que eu escrevi foram nos últimos 3 anos e meio. Assim, e aí eu começo a fazer isso, né? Eu crio esse processo, eu aprendo com quem sabe, eu falo que a gente não entra em lugar nenhum para aprender uma coisa se não for com alguém que sabe. Então, a gente aprende e quando começa, eu aprendo um método, começo a escrever. Como eu posso ter certeza, ou pelo menos ter uma esperança de que alguém vai ler isso? Como é que eu posso tornar o meu trabalho público? A minha sugestão é que você reúna tudo isso e publique-se, né? Na verdade, autopublique-se, né? Eu costumo dizer que a tecnologia hoje, ela nos deu os 2 superpoderes, né? Que antes eram restritos às editoras. Ela nos deu o poder de publicar, né? As ferramentas para publicar um e-book, um audiobook, até um livro impresso, por exemplo, sobre demandas, você praticamente sem custo nenhum, né? A única coisa que você acha que tem que investir mesmo é na revisão e em criar uma capa profissional, né? Porque capa vende. Mas, assim, perto, por exemplo, se você tem que pagar para uma edição, por exemplo, o custo é muito menor. E também a promoção, né? Hoje, com a internet, com as redes sociais, né? Com a facilidade que a gente tem de chegar às pessoas através da tecnologia, você pode muito bem chegar a muitos leitores facilmente, né? Só no Brasil somos 200 milhões de pessoas e mais da metade já está conectada, entendeu? Você achar que os meios tradicionais de você... Pessoas potenciais, né, para ler. Exatamente. Então, eu aprendo um método, eu começo a aplicar isso, começo a escrever, começo a gerar hábito de escrita, e aí eu tenho a possibilidade de me autopublicar ou de lançar esse meu livro, essas minhas memórias, esses meus artigos, disponível para todos esses leitores. E aí eu te pergunto, basta isso para um livro dar certo? Né? Basta eu pegar os meus pensamentos e botar lá, sentar, escrever, e aí lançar o livro, publicar uma capa bacana. O que mais eu tenho que fazer? Assim, dizem, né, que você tem na vida, tem que publicar um livro, ter um filho e plantar uma árvore. Né, que a gente acabou de falar disso. Né? Você publicar um livro e não se promover, não vender, não chegar, é a mesma coisa você ter um filho e largar, ou você plantar uma árvore e não regar, entendeu? Ela não se move sozinha. Então, e assim, não existe ninguém melhor do que o autor para promover, do que o autor para promover o próprio livro, sabe? O autor, ele é o maior responsável, ele é a figura, né? Está na capa o nome dele do livro. Não existe ninguém mais indicado para isso, promoção, do que o próprio autor. Entendeu? Entendi. Então, você precisa, eu costumo dizer que você tem o dever, né, de fazer com que seu livro chegue nas mãos dos seus leitores ideais. Entendeu? E aí você acaba me levando para a nossa próxima pergunta, né? Como é que eu levo meu livro para as mãos de um leitor? E aí tem um sonho de alguém que gosta de escrever, eu tenho vontade de escrever o livro, eu não vejo a hora de chegar o dia do lançamento do meu livro, para eu estar naquela mesa. Eu estava conversando com a minha mãe outro dia, ela falou, no lançamento do seu livro vai ter aquela mesa, e aí você vai assinar e autografar os livros, vai ser assim. Eu falei, mãe, não sei, porque de verdade, hoje em dia é tudo tão diferente, né? A gente precisa estar na livraria para fazer um livro acontecer?
Não, você pode fazer isso, faz parte, é uma ação de marketing, é uma estratégia de marketing. Tá? Você chegar numa livraria. Mas hoje pode ser numa livraria, pode ser num café, pode ser num salão, pode ser em qualquer lugar. Assim. A gente estava falando que você pode lançar um livro, você pode fazer um evento de lançamento, você pode autopublicar o seu livro. Eu queria te fazer mais uma pergunta que, assim, a gente criou todo esse treinamento que estamos aqui com você durante todo esse mês para estimular e ensinar as pessoas como fazer isso. Porque cá entre nós, eu estou nesse processo, é um processo complexo, né? A gente não acha que é uma coisa que a gente aprende assim. Como é a sua experiência de ensinar para as pessoas esse caminho entre começar a escrever, publicar e lançar um livro? Bom, tenho diversos casos aí de sucesso, né, de alunos, né, como o Gabriel Cardoso, que é um professor universitário de Brasília, que escreveu um livro chamado Mude Você o Mundo, né, um manual do empreendedorismo social, que é muito bacana. O livro dele tem 5 estrelas, né, média de 5 estrelas, que é excelente, né, porque as pessoas que compram livros online, nas livrarias online, elas veem as avaliações, vem capa, vem título, mas vem as avaliações dos livros. A avaliação é um grande motor, né, das vendas. Se você publica um livro e ele de cara ele recebe a avaliação negativa, dificilmente ele vai continuar vendendo bem, entendeu? Então você faz um lançamento. Oi? E como é que a gente faz para conseguir uma boa avaliação? A gente tem que escrever um bom livro. A estratégia, eu costumo dizer que a principal estratégia de marketing de qualquer produto é a qualidade, não é diferente com o livro. O livro você precisa escrever muito bem para poder chegar bem nas mãos dos leitores. Nos meus cursos, eu ensino técnicas para você encantar mais os seus leitores, né? Você persuadir, hipnotizá-los, né, que eu falo. Né? Você consegue hipnotizar o seu leitor do começo ao fim e causa uma grande transformação. Isso é fundamental para a boa avaliação. Excelente. Então, se você tivesse que dar assim, uma última dica, eu acho que a gente ainda vai voltar a falar de novo antes de todo esse mês terminar, mas se você pudesse dar mais uma dica para as pessoas que estão agora começando a assistir esses vídeos que a gente está disponibilizando, nessas aulas, a se interessar por talvez um sonho que é um sonho antigo de muita gente. Plantar uma árvore, né? Ter um filho e escrever um livro, a gente pode ajudar em uma dessas coisas, das outras talvez não. Mas se você pudesse deixar uma última mensagem até o nosso próximo encontro, o que você diria para essas pessoas? Eu acho que, assim, para as pessoas... o escritor ele tem que estar em constante aprendizado, né? Você tem que estar sempre aprendendo coisas novas, se aprimorando, né? E para você nunca deixar de aprender, né? Você esteja tem um acrônimo em inglês, o ABC, né? Que é o Always Be Creative, né? Esteja sempre criando também, né? Então aprenda e crie. E mais do que isso, né, aproveite o caminho, né? O nosso ser humano, a gente tem uma necessidade de recompensas imediatas, né, que acabam prejudicando, né? A pessoa não dá o primeiro passo porque precisa, fica imaginando a recompensa rapidamente, né? Então, se você quer viver, por exemplo, viver da escrita, você pensar no longo prazo, ter um propósito, você trabalhar o seu conteúdo para encantar leitores. E aproveitar o caminho. Aproveitar o caminho porque a felicidade não está no caminho, né? Está no caminhante. Você olhar para o caminhante, você olhar para você mesmo, você se autoconhecer durante esse caminho, você prestar atenção em você, né, nas coisas que você aprende, nas coisas que você descobre, né, para que não seja motivo de frustração. Você não acertou, você tenta de novo. E gostaria de terminar com a frase do Richard Bach, né, a famosa frase dele, que ele fala o seguinte: a diferença entre um escritor profissional e um escritor amador, né, o primeiro nunca desistiu. É verdade, é uma frase maravilhosa. Eu queria te agradecer muito por esse tempo.
A gente tem aí um problema técnico, mas isso faz parte do caminho, né? Porque vão surgir o tempo todo obstáculos, dúvidas, dificuldades, e eu acho que a grande sabedoria do escritor é de verdade seguir em frente. Eu faço isso há 10 anos, além de outras coisas que eu faço, e é uma das que mais me dá prazer, e eu reconheço aí o amor pela escrita em muita gente que está aqui junto com a gente, não somos todos juntos. Então, eu queria te agradecer mais. Você cresce, você de novo, porque eu prometi que eu ia contar como é que a gente está no processo, como você me ajudou para o meu livro, mas isso fica para a próxima entrevista da semana que vem, hein? Combinado? Combinado. Então tá bom, eu disse obrigada e até a próxima. Até mais. Valeu, muito obrigado. Eu agradeço.